Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje eu quero mandar um abraço especial para o meu irmão Pascoal, que ele é do Terço dos Homens lá de Araguaína. Ontem, aliás, nós nos encontramos aqui na cidade de Xinguara e tivemos uma boa conversa, como sempre. Pascoal é uma pessoa maravilhosa. Eu sei, Pascoal, que as notícias não foram muito boas para você, mas confie em Deus. Deus sabe de tudo e muitas vezes, no momento que nós recebemos uma notícia não muito boa, é o caminho que Deus quer nos transformar em alguma coisa. Ou como nós nos falamos, às vezes o mundo fecha uma janela, mas Deus abre muitas portas. E com fé em Deus, Deus não desampara aqueles que são fiéis. E com certeza você é uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem a minha amizade e o meu carinho. Que Deus te abençoe. E hoje, que é quinta-feira, dia 23 de abril de 2020, o Evangelho de hoje é de São João, capítulo 3, versículo do 31 ao 36. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala as coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós, durante essa semana, estamos meditando o capítulo 3 do Evangelho de São João, que começa desde o encontro de Nicodemos, que vai às escondidas com Jesus, e Jesus vai lhe falando que aquele que nasce da carne é da carne, mas que aquele que nasce do Espírito se torna Espírito, que através do batismo somos renascidos novamente para a vida eterna. Somos chamados filhos de Deus, que assim como o vento vem e não sabemos para onde ele vai, assim somos nós batizados no Espírito Santo. É o Espírito que conduz a nossa vida. Jesus também vai dizer que esses que vivem no Espírito são filhos da luz. Jesus é essa luz que ilumina a graça de Deus. Hoje, Jesus vem nos falar das coisas do alto. Jesus não veio, como nós vimos no Evangelho, que ele não veio condenar o mundo. Deus, por amor, nos deu o seu Filho. Jesus vai nos dizer no Evangelho de hoje que ele entregou tudo em suas mãos. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho tem a vida eterna, possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Portanto, meus irmãos, Jesus vem falar daquilo que ele conhece intimamente desde o sempre. Desde o Jesus, toda a vida que vai falar, ele vai falar como Deus falou para Moisés na sarça ardente: eu sou. E Jesus também, como Filho unigênito de Deus, estava junto com Deus desde a criação de todo o universo. Portanto, Jesus fala com propriedade as coisas de Deus porque ele estava junto com Deus.
Jesus é o Verbo encarnado. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos negamos a dar testemunho da luz, testemunho da verdade, como viemos falando durante essa semana, nós nos omitimos. Nós precisamos verdadeiramente acreditar que o Cristo é o nosso Salvador. Como Cristo não veio para nos condenar, mas veio para nos salvar, mas chegará a hora da justiça. E aquele que rejeita as palavras, o ensinamento, não dá testemunho desse Cristo ressuscitado, o Evangelho de São João é muito duro em dizer que esse não verá a vida eterna no reino que Deus preparou para cada um de nós, porque a ira de Deus permanece sobre ele. Muitas vezes, nesses momentos de pandemia que nós estamos vivendo, nós vemos as pessoas desesperadas, né? As pessoas desesperadas, com medo, se escondendo, de quarentena, de tudo, não vive o amor e a alegria de Deus. Tem medo de perder a sua vida, quando nós devemos nos alegrar de um dia sermos chamados à presença de Deus, a dar testemunho dessa luz de Cristo, vermos essa luz. Um dia, numa celebração na nossa comunidade, eu perguntei ao povo da Assembleia quem queria ir para o céu. Todo mundo levantou a mão. Quando eu falei quem quer morrer, todo mundo foi automaticamente, baixou as mãos. Por quê? Tem medo da morte, tem medo desse encontro com Cristo. São Paulo, que vai nos falar, quando sabe que a morte é iminente, ele vai nos dizer: combati o bom combate, completei a jornada, guardei a fé, irei para a glória de Deus, que está reservada para aqueles que o amam e dão testemunho da palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, não devemos temer, não devemos ter medo. Nós devemos nos alegrar com esse momento que nós formos chamados. Se nós dermos verdadeiramente testemunho desse Cristo, nós iremos com alegria. Não devemos nos prender a esse mundo de sofrimento, de dores, angústias, traições, de tantas coisas ruins que as trevas desse mundo. Nós devemos nos alegrar com a luz de Cristo. Por isso, todo aquele que vive procurando a sua salvação, coloca na luz de Cristo a sua vida, coloca em Cristo o seu verdadeiro tesouro, se alegra com a graça, com a oportunidade que Deus nos dá para vivermos no seu reino através da nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.